Shalom, shalom, povo amado, estamos aqui novamente com a nossa Paraxá da semana e a Paraxá é a número 5, Hayé Sara, a vida de Sara. E eu trago essa Paraxá com muito carinho por todas as mulheres e pelas nossas meninas que precisam de referenciais positivos, de referenciais bonitos, nobres, como foi Sara, como foram outras matriarcas também. E olha só, eu vou ler aqui na versão judaica completa, que é a que eu costumo usar mais no dia a dia. Mas você pode ler na sua também, acompanhe. Sara viveu até os 127 anos e esses foram os anos da vida de Sara. Ela morreu em Kiriat Arba, também conhecido como Hebron, na terra de Canaã. E Abraham foi lamentar por causa de Sara e chorar por ela. Então ele se levantou do lugar que estava e disse aos filhos de Het: sou estrangeiro entre vocês. Permitam-me adquirir um local para sepultar entre vocês, para eu poder sepultar minha mulher morta? Os filhos de Het responderam a Abraham: ouça-me, meu senhor, você é um príncipe de Deus entre nós, por isso escolha qualquer de nossos túmulos para sepultar a morta. Nenhum de nós se recusará a dar a você um túmulo para o sepultamento da sua morta. Veja só, nós falamos que era a vida de Sara e eu estou falando de sepultamento, como assim? Veja bem, já começamos com os códigos da palavra. A vida de Sara durou 127 anos, mas o legado vive até hoje, milhares de anos. Ou seja, ela tem muito para ensinar com a vida dela, mas ela tem muito mais para entregar para nós, para as nossas filhas, no seu legado. O que ela deixou impresso na geração dela, que repercutiu, que reverberou até hoje? Vamos estudar um pouquinho. E também, olha só, por que Abraão queria justamente aquele lugar e não podia ser outro? Vamos descobrir. E é uma questão muito interessante mesmo. Gente, e no final, eu quero orar. Eu quero orar com você. Nós vamos pedir a Deus pelas mulheres da nossa geração, pelas meninas que estão sob a nossa responsabilidade, que nasceram depois de nós e que nós também temos que cobri-las com uma unção de nobreza, uma unção que vem do Senhor de beleza, que não é a beleza desse mundo, é uma beleza que não acaba, é uma beleza que transmite vida e alegria. Vamos ver como é isso? Essa é a Paraxá número 5, como eu falei, e eu vou falar dos segredos de Sara. Vamos lá? Então, essa é uma porção também cheia de lições de vida, cheia de histórias que definiram o rumo de indivíduos e também de povos. Pense, é uma porção de terra pequenininha no Oriente Médio, que determinou tanta coisa, seja no Oriente, seja no Ocidente. Então, a gente precisa olhar com muito carinho sobre isso. Vamos ver por que Sara moldou o futuro do povo judeu e ainda fala para nós. Primeiro, aquela questão do sepultamento de Sara. Abraão escolheu a caverna de Macpelá, em Hebron, não por acaso. Veja, a tradição oral diz que aí, nessa caverna, foi enterrado Adão e Havá, ou seja, Adão e Eva. Isso era bem conhecido naquela época, porque Adão viveu 960 anos e durante o tempo da sua vida, ele ensinou a outras pessoas. Ele ensinou o que ele ouvia de Deus no Jardim do Éden. Ele ensinou princípios. Ele ensinou a Matusalém ou Metusalém. Então,
Quando Noé nasceu, Adão já tinha morrido, mas mesmo assim havia todo um conhecimento, digamos assim, uma Bíblia oral, uma Torá oral, que era passado de geração a geração. Abraão, ele quis honrar Sara também. Sara era uma matriarca, ele sabia que tinha sido chamado pelo único Deus, o Deus que falava com Adão, também tinha falado com ele. Então ele sabia, ele conhecia a sua linhagem. E interessante que na compra dessa caverna, não podia ser emprestada, não podia ser dada, não, porque depois, né, aquele povo poderia tomar de volta ou acontecer alguma coisa, tinha que ser com um contrato à vista de todos, como foi, que aí, né, era a terra de Canaã, mas esse pedacinho já, né, comprado por Abraão. E isso é uma coisa linda de ver, né? Porque ele se movia naquilo que Deus tinha em mente para muitos descendentes dele, geração após geração. Ele não pensou só na comodidade dele, que ele poderia ter arrumado um outro lugar. Não, havia uma história em curso. Ele sabia quem tinha iniciado essa história. É o Eterno, Todo-Poderoso, que também tem atuado em nossas vidas, que tem nos convidado para participar da história dele. Não é sobre a nossa história em primeiro plano, mas nós somos privilegiados por estarmos aqui, vendo desenrolar de uma história que é a história da humanidade. E nós estamos sentados, olha, na primeira fila, porque quem está semana após semana lendo a palavra de Deus, meditando, orando, conversando com o Eterno, está na primeira fila. E você pode pensar, mas toda semana ficar lendo a mesma coisa. A palavra tem camadas e camadas e camadas de riqueza. E nem se a gente passar uma vida inteira lendo, a gente não vai dar conta de conhecer tudo. Todos os dias tem algo novo, uma outra camada, uma outra estação de revelação. E quem não está lendo a palavra, quem não está dedicando esse tempo a essa linda história, está perdendo o principal, está perdendo o banquete. Então, vamos estudar. O que mais tem nessa paraxá? Nós temos a busca de uma esposa para Isaac, que também não podia ser qualquer uma. Então, o servo de Abraão, Eliezer, ele recebeu essa missão de ir atrás, de encontrar a esposa certa para o filho de Abraão. Eliezer não queria ir por conta, ele não queria escolher por ele mesmo, ele pediu, ele orou, ele pediu a orientação divina para encontrar Rebeca. E ele fez um teste, né? Quando ele chegou lá na cidade dos antepassados de Abraão, viu aquela moça bonita que vinha tirar a água e orou para ter certeza, para Deus mostrar se era aquela mesma. Então ele pediu um pouco de água. E o que aconteceu? Ela rapidamente, prontamente deu a água, não só a ele, mas também aos camelos, que os camelos estavam carregados de presentes, porque naquela época, para se tomar alguma mulher de valor, tinha que se levar os presentes, as joias, e lá estava ele com os seus camelos. E também nessa paraxá a gente vê o fim da vida de Abraão e o futuro dos seus filhos. Porque Abraão, depois da morte de Sara, ele casa novamente com Quetura e tem mais filhos. E ele falece aos 175 anos e é enterrado ao lado de Sará. Também a paraxá lista as gerações de Ismael, o filho de Abraão, com Agar. E o Midrash fala que a nuvem de Deus pairava, né? Parava sobre a tenda de Sara
quando ela faleceu, desapareceu. Mas quando Rebeca chegou e entrou na tenda, essa nuvem, que era uma nuvem de unção, de glória de Deus, de presença de Deus, estava ali novamente indicando que ela, Rebeca, seria uma continuadora da grandeza espiritual de Sara. Isso reforça a ideia de que cada geração pode trazer um pouco do céu para este mundo, se alinhando aos valores de seus antepassados. E eu digo mais, se alinhando aos valores dos antepassados, mas acrescentando. Porque em cada vida Deus acrescenta algo. Deus traz um pouquinho mais de graça, de amor, de fé, de revelação. E assim foi também com Rebeca. E Sara não foi apenas uma esposa de Abraão, como eu já disse. Ela foi uma parceira espiritual. Por isso esse tratamento diferenciado. Ela foi líder por direito, porque o seu nome já significa princesa. Então, simbolizando essa influência dela, porque há mulheres diferenciadas, aquelas que optam por ouvir a Deus e seguir sob qualquer situação, qualquer circunstância. Veja que Sara atravessou com Abraão desertos e desertos e desertos. E quantas de nós também atravessa tantos desertos, mas não desiste? Porque a gente vê aquilo que ninguém pode ver, aquilo que não se revela ao humano distraído, ao humano atribulado, mas aqueles que param para ouvir, que buscam de coração, que querem ouvir a voz de Deus. E é deste impacto de uma mulher na família, na comunidade, que eu quero falar. Que esse impacto tem que ir além das ações cotidianas, de cuidar de filho, de cuidar de marido, de cuidar de estudos, de cuidar de alimentação, de cuidar de escola. É muito mais do que isso. É proteger uma visão, é moldar a sua família na fé, na oração, na intercessão profética, sabendo que há tribulação, que há muitos desafios, mas que há uma palavra que não passa e que, se perseverarmos, nós venceremos. E nós veremos como Sara viu de uma esterilidade, de uma vida estéril, porque naquele tempo era muito importante ter um filho. Ela não tinha, mas ela não perdeu essa graça, essa beleza e essa fé. E ela foi premiada por isso, pelo estar dela, pela presença dela na geração em que ela viveu. E aí chega a Rebeca. E Rebeca também ilumina essa paraxá, porque a Rebeca nos ensina que os pequenos gestos podem ter grandes consequências. Quando ela ofereceu a água a Eliezer e aos seus camelos, imagina quantos baldes de água ela tirou para dar para os camelos. Os camelos bebem muita água. E ela nem pensou duas vezes, ela foi atender também os animais. E a palavra diz: o justo cuida dos animais, mas o perverso, ele magoa, ele é cruel com os animais também. Então ela foi rapidamente, né? E estava sendo observada. Passou a ser, né, a candidata para se tornar uma matriarca de uma nação por causa da sua bondade espontânea. A sua sinceridade a diferenciou. Então, que nós possamos também, quando estivermos sendo observadas, não tenhamos malícia no coração. Ela não premeditou nada, ela não sabia se aquele viajante tinha ouro, joias para dar para ela, se tinha uma proposta para ela. Não, ela atendeu prontamente a necessidade daquele que estava pedindo água. Então, os nossos olhos têm que estar abertos para as necessidades daqueles que passam pela nossa vida e de uma maneira espontânea, sem pensar, mas o que eu ganho com isso? Esse é o nosso papel aqui, fazer algo que realmente traga bênção para o lugar e para as pessoas.
Nós precisamos muito disso. E a verdadeira grandeza, esse é o exemplo de Rebeca, é encontrada em atos de bondade, de altruísmo, que emergem justamente naturalmente do coração. Isso tem que vir do coração. Não pode ser algo planejado para ter algum outro objetivo. Então, nós chegamos aqui, que eu creio que essas 3 qualidades são as qualidades que as mulheres precisam cultivar para ser como Sara, para ser como Rebeca e para ser mais ainda. Porque lembra, Deus nos chama para tomar esses exemplos, para tomar esses referenciais para nós. Eu não tenho como referencial nenhuma fanqueira, nenhuma atriz. Eu não tenho como referencial nenhuma cantora gospel, nem cantora nenhuma. Eu tenho como referencial mulheres que fizeram algo, que ouviram a Deus e que obedeceram a Deus e que foram grandiosas na sua geração. Quanto que a gente gastou das nossas vidas em oração, em estudo da palavra, em conselho, para melhorar a qualidade de vida das mulheres da nossa geração. Então, essa visão de futuro que a gente tem que ter, o que a gente está fazendo, vai reverberar na próxima geração. Então, não pode fazer as coisas de qualquer jeito, sem ponderar o que a gente vai querer deixar como legado. E o segundo ponto é essa prontidão generosa, como foi de Rebeca, tão fácil na vida dela, né? Da gente dividir, da gente se doar mais, né? Porque aquele que retém é para seu próprio prejuízo, a palavra diz isso. Mas aquele que reparte, esse receberá em troca, porque Deus recompensa, assim como recompensou Rebeca. Rebeca não teve segundas intenções, ela ajudou Eliezer e Deus a abençoou, Deus a escolheu e confirmou para Eliezer, essa é a moça ideal para Isaac, porque a gente sabe da personalidade de Isaac, que também era mais introspectivo, ele precisava. Ele não merecia uma mulher bandida, assim como ninguém merece, né? Ele precisava de uma mulher bondosa, uma mulher de Deus, né? E a conexão com Deus, terceiro ponto, segredo dessas mulheres, a conexão com Deus foi muito importante na vida de cada uma delas, né? E eu imagino assim, Deus lá do céu, olhando para essas mulheres, para o dia a dia delas, para as suas dificuldades. E hoje Deus olha para nós, para as nossas dificuldades, para os nossos erros, para os nossos acertos. E Ele valoriza cada um dos nossos dias. E logo que amanhece, a misericórdia de Deus já é derramada sobre nós. Então, quando você sair da cama, você tem que falar: eu recebo a misericórdia de Deus, eu rompo nesse dia, assim como o sol rompeu a escuridão, eu vou romper. Porque a bênção do Senhor está sobre mim, a bênção do Senhor já me deu tudo referente à vida e à piedade. Eu posso andar, eu posso pisar serpentes e escorpiões, eu vou vencer sobre eles. E quando a nossa natureza, que é frágil, estiver, né, fraca, a gente sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos o privilégio de saber como a história vai acabar, porque o Senhor nos contou antes. A gente está participando e sabe como vai ser o final. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que não engana ninguém, aquele que não frustra ninguém, aquele que chama e que garante. Então vamos manter essa conexão com Deus, vamos manter essa conexão com Deus.
e ir além, como essas mulheres foram. Elas foram além, elas viveram bem, elas viveram até a sua velhice, sem se desviar do propósito, e nós também vamos viver até a nossa velhice, como a palavra diz, que até na velhice ele nos dá vigor. Nós seremos, sim, mulheres maduras, vigorosas, fortes, maduras e fazendo coisas maravilhosas, porque assim o Senhor quer. Foi isso que o Senhor destinou para nós. Bendito seja seu nome. Então, voltando aqui um pouquinho a Sara, por que ela era essa mulher especial? Ela tinha uma missão divina e ela era profética, como Abraão também era. E em alguns casos, até mais, porque ela tinha discernimento, ela percebia o momento de fazer algumas coisas. Quando Sara insistiu para Agar e Ismael, para que eles saíssem de perto de Isaac, Abraão, claro, sentiu, ele sentiu, porque era o seu filho, né? Mas ele foi buscar a voz de Deus e o Senhor falou: escuta a voz de Sara. E isso dá uma dimensão do respeito que se tinha à voz de Sara, que Deus mandou. Ouça a voz de Sara, porque ela viu lá na frente que Isaac, era a partir de Isaac que Deus faria essas gerações proféticas, da qual nós fazemos parte. Mas aprove a Deus, né, fazer povos a partir de Ismael, e nós temos aí os árabes e os outros povos também que foram a partir de Abraão, os filhos de Quetura. Deus tem algo especial para cada um. E o Senhor considera todo ser humano, porque todo ser humano representa um universo de possibilidades, de coisas boas de Deus para se manifestar aqui na Terra. A gente é que olha de qualquer jeito para as pessoas, mas se você parar para pensar, cada ser humano é único diante de Deus, cada ser humano tem coisas impressionantes, só pelo fato de existir. Só pelo fato de existir já é um milagre. A gente precisa olhar com esse olhar de, olha, naquele ser humano ele parece todo errado, mas ainda há a esperança. Deus ainda tem a esperança e todos os dias renova a misericórdia. E isso vai ser até a volta do Senhor. Mas aqueles que são chamados para perto, ele quer revelar um pouco mais, ele quer preparar. E o que ele tem feito é lindo. O Senhor tem trabalhado, digamos assim, só para dar um exemplo, nos judeus ortodoxos, eles conhecem a palavra, conhecem a Torá. Então Deus está aproximando-os de Yeshua, o nosso Jesus, aquele que não foi conhecido ainda totalmente pelos judeus dessa época e de muitas eras. E o que ele tem feito com a igreja, com aqueles que buscam de verdade o seu nome, que não ficam na superficialidade dessa vida cristã de chavões, não, aqueles que mergulham mais fundo. O que Deus tem feito? Deus tem aproximado essas pessoas em Techuvá. E Techuvá, que a gente chama de arrependimento, mas não é só arrependimento. É um arrependimento das obras mortas, sim, mas é um retorno à fonte, é um retorno ao princípio, é um retorno à palavra do Senhor na sua integralidade, na sua profundidade, que Deus não alterou seus princípios, mas todos eles se realizam em Yeshua, em Jesus. E nós não vamos ficar no raso. A gente tem muito para descobrir, a gente tem muito para revelar e a gente vai mergulhar mais fundo. Nós estamos aqui para ter uma educação diante de Deus, uma educação para a vida.
uma educação que vai nos fortalecer, uma educação na palavra, comandada pelo Espírito de Deus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Ele quer que a gente descubra a riqueza da sua palavra, a riqueza do seu Espírito, numa coisa só. E assim como o Senhor falou, nós faremos obras maiores, porque Ele foi para o Pai, Ele intercede por nós, muitas coisas Ele quer fazer nesse tempo. E você vai estar comigo na primeira fila, amém? Então vamos ver o relacionamento de Rebeca e Isaac. Também aqui houve muito desafio, a infertilidade, né? Também, como Sara, ela ficou muitos anos tentando engravidar e não conseguia. E quando Rebeca fica grávida, havia gêmeos e havia uma briga no seu ventre. E ela buscou a Deus, porque ela tinha essa vida espiritual também. E Deus falou para ela que eram 2 nações que sairiam do seu ventre. E assim foi. Então, todos esses desafios no seu casamento foram sendo superados com o apoio de Deus e com o casal permanecendo unido. Então, a gente viu 2 casais aqui, 2 gerações, Abraão e Sara. Vamos ver as diferenças, né? Abraão e Sara compartilharam uma vida de muitas viagens, desafios externos, né? Muitos perigos. Eles tiveram que ir para o Egito, tiveram medo. Nessas discussões, eles foram expandindo a sua missão no mundo. Eles foram tocando em reinos, em pessoas. Já Isaac e Rebeca, ao contrário, eles tiveram uma vida mais focada no lar, na introspecção, construindo uma fundação para o futuro de uma pequena nação. Mas essa pequena nação conseguiu e consegue sobreviver há séculos, né? Então, se a gente quer também que a nossa geração, a nossa linhagem perdure e perdure próspera, a gente precisa observar o que esses casais, se essas famílias fizeram, como eles estiveram diante de Deus no tempo em que tiveram vida aqui na Terra, que eles continuam vivos, né? Porque Deus é Deus de vivos. Então, aqui, como eles viveram? Vamos sempre prestar atenção, olhar, pensar, porque tudo isso reflete na nossa vida. Para onde olhamos, o que chama a nossa atenção, isso nós agregamos à nossa vida mesmo inconscientemente. E o que havia de similar, né, na vida de Abraão e Sara como casal, Isaac e Rebeca. Ambos foram pilares da fé em Deus. Ambos enfrentaram desafios relacionados a filhos e herança espiritual, mas sempre colocaram sua confiança nas promessas recebidas de Deus. Olha que coisa linda! Então, os casais são diferentes, as famílias são diferentes, mas o destino é um. O chamado, o propósito para a humanidade é um. Olhar para Deus, ouvir a sua voz, obedecer, seguir e amá-lo de todo o coração. Servi-lo com certeza. E agora nós vamos orar. Coloca nesse momento seu coração diante de Deus, todas as suas experiências como mulher e o que você quer para as mulheres que estão ao seu redor, da sua família, na sua igreja, na sua comunidade. Coloque essas mulheres também junto contigo, diante de Deus. Nós vamos, diante do trono de Deus, pedir pela nossa geração. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, levantando um clamor, Senhor, pelas nossas vidas. Nós somos mulheres, Pai. O Senhor nos fez
poderosas na terra, meu Pai, por causa do nome de Jesus, do sangue de Jesus, Pai, que completou uma obra grande, que venceu as trevas, que venceu a morte, e nós somos testemunhas, Senhor, de vitória e não de derrota. Senhor, nós profetizamos vitória sobre as mulheres no nosso país. Senhor, chama as mulheres para terem referenciais em mulheres nobres, em mulheres distintas, como Sara, como Rebeca, meu Pai. Senhor, que as nossas filhas, que as meninas desse país não se espelhem, não tenham como referencial nenhuma cantora, Senhor, nenhuma fanqueira, meu Deus, mas as mulheres que estão relatadas na tua palavra como espelho para nós, Senhor, como referencial, Senhor. Que a frequência dos tronos malignos, Senhor, que influenciam as mulheres para fazer coisas que a degradam, meu Pai, cessem agora em nome de Jesus. E que todas que ouvirem essa oração possam, Senhor, a partir deste momento, Senhor, se ligar mais e mais ao teu trono e só receber a influência do teu trono, meu Pai. Em nome de Jesus, dá livramento para nós, para todas as mulheres brasileiras, meu Pai. Dá livramento para a glória do teu nome. Que haja paz, que haja shalom, meu Deus. Que a autoestima dessas mulheres esteja centrada em ti. O Senhor que nos aprovou, o Senhor que nos levantou, o Senhor que nos embelezou. Glória a ti, Senhor. Levanta as mulheres, meu Pai, para esse tempo, para que a gente possa dar testemunho da tua grandeza, da alegria que vem do Senhor, da paz que vem do Senhor, do poder que vem do Senhor e que está à nossa disposição. Obrigada por tudo, Senhor. Para a glória do teu nome, te agradecemos. Amém. Vamos juntas. Eu quero trazer outros vídeos também de outros assuntos, porque a nossa proposta é nos espelhar nos grandes personagens bíblicos, mas também trazer muita novidade para vocês sobre libertação infantil, principalmente, né? Educação parental, porque a gente precisa cuidar da nossa família, da nossa linhagem, da nossa geração. E eu tenho alguns testemunhos que eu ainda vou contar para vocês de como foi a luta para proteger os meus filhos, para continuar no caminho do bem, no caminho alto, no caminho iluminado com eles. E eles nunca se desviaram, nem para um lado, nem para o outro, mesmo tendo todo tipo de dificuldade que os jovens têm. Eles não são diferentes, mas o coração deles permaneceu puro e a vida também em santidade. E essas coisas o Senhor me mandou contar para vocês, compartilhar, ensinar para quem quer aprender e também aprender com vocês, que a gente vai convivendo e aprendendo umas com as outras. Então, hoje Dimitri não está aqui comigo, mas ele vai gravar sobre os homens dessa paraxá, sobre Isaac, sobre Eliezer, sobre Labão, que eu não falei, mas aparece no texto. E leia do capítulo 23 até o capítulo 25. Se na sua Bíblia não tem a marcação de paraxás, então você lê do 23 ao 25 de Gênesis e você vai adquirir muita sabedoria, observando com carinho, com calma, com muito amor pela palavra, e o Espírito Santo vai falar ao teu coração e vai revelar muitas coisas boas. Curte aí, se não curtiu ainda, que eu não me lembrei de falar no início, mas curte, comenta, manda para amiga, porque a gente está só começando essa jornada, tá bom? Conto com vocês e orem por mim também. Um abraço.